noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe a nossa amiga oradora espírita da Casa do Caminho, Maria Luísa da Silva, e o tema da palestra dela hoje é duelo mental nos dias atuais. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para ela poder trazer os ensinamentos para a gente. Já bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu venho nessa casa. Eu gosto muito de estar aqui. É uma casa leve, gostosa, né? E antes de começar o meu tema da palestra, eu vou pedir para vocês, como eu faço todo o mês de janeiro. De pé todos, por favor. Sem sair do lugar, sem alvoroço, abraça o seu companheiro do lado. Esse é o abraço paterno, esse é o abraço de muita sorte, muita alegria. Que Jesus abençoe cada um de vocês, extensivo às suas famílias, aos seus filhos, tá? Todos aqueles que vocês amam e querem bem. Que Deus abençoe, muita saúde, muita proteção. Então vamos, podem sentar. Muito obrigada. Foi lindo, sem alvoroço, sem barulho, né? Foi muito gostoso. Bom, eu na verdade escolhi esse tema, duelo mental nos dias atuais. Quem de nós não estamos vendo o povo com tanta aflição? É embasado no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e eu peguei pelo item aflições atuais. A gente fica pensando como que nosso mundo está tão lindo, como ele continua a mesma coisa. O céu azul, as bênçãos de Deus, que tudo chega para nós, nos ajudando a transportar as nossas montanhas e mazelas. Mas o homem da terra, ele está com um pensamento, com a mente tão conturbada, por várias influências, passamos pela pandemia, né? E graças a Deus esse ano passado parece que nós tivemos uma pausa, né? Foram dias melhores, né? Apesar de sabermos de alguns desencarnes, só Deus sabe a consequência disso, de tantos jovens que já deixaram essa vida, mas tudo isso está sob o comando de Deus, né? Esse é o momento onde eu tive fazendo a minha contabilidade. Este ano eu atendi 219 pessoas no meu trabalho de cura e cirurgia espiritual na minha casa. E eu achei assim, eu fiquei até assustada. O número de pessoas em pânico, depressão, ansiedade. Muitos com pensamentos que foi resgatado de pensamentos suicidas, ou que estavam vindo trazendo a dor de ter perdido alguém em situações inesperadas. Crianças, jovens, pessoas adultas com plena saúde. Mas aí a gente escuta, onde está Deus nessa hora? Por que Deus está permitindo todo esse transtorno mental? A gente começa a questionar, mas lembremos
que não podemos questionar o que está acontecendo, principalmente colocando Deus numa sabatina nas questões, porque nós não temos essa autoridade. Cabe a nós, quando fazemos o Pai Nosso, que a gente diz: seja feita a sua vontade, que nada acontece nessa nossa vida se não for pela permissão de Deus, e que nós não estamos sozinhos. Jesus está no meio de nós. Jesus, nessa hora que nós nos colocamos nessa prova tão difícil, que a nossa mente começa talvez a ter uma variação, o nosso humor muda, a nossa disposição e vitalidade muda, mas a gente tem que fazer como Gandhi falou: faça você o mundo que você quer ter, porque nós somos capazes de ver as atrocidades, as intempéries da natureza, olhando tudo isso com um olhar maior. Deus tem um plano para o nosso planeta Terra. Nós estamos caminhando para o início da regeneração. E se Deus está vendo que é necessário que assim aconteça, nós não devemos questionar a Deus, porque senão nós não podemos mais rezar o Pai Nosso. Quando a gente diz: seja feita a sua vontade e não a nossa, é um momento onde nós estamos vendo os nossos irmãos adoecendo, deitando na cama, desistindo da vida. Este é o momento onde nós, que ainda estamos numa fé raciocinada, que é a doutrina espírita, oremos por todos, fortaleçamos a nossa fé, a nossa confiança, porque quando nós aceitamos a vida que Deus está nos dando, e olha que a nossa vida ainda é melhor do que muitas outras vidas que nós já vivemos. Segundo os Espíritos, essa é a nossa melhor encarnação. Porque alguns de nós talvez tenhamos ficado no mundo espiritual uns 100 anos. Olha na história da humanidade, dá uma retrospectiva de ver o que era o mundo 100 anos atrás. Nós não tínhamos recursos nem da ciência, nem da farmácia, nem da parte biológica. Os recursos que nós temos, olha, eu já estou com quase 71 anos. E o meu pai, quando morreu com 45 anos, eu achei que ele estava na hora de morrer. Eu falei: nossa, eu não estou na hora de morrer, não. Eu ainda quero viver um pouquinho mais. O povo hoje vive mais. A longevidade é toda apoiada na ciência, nos recursos que a gente tem da farmácia, das vitaminas, da boa alimentação. Não as alimentações fabricadas, enlatadas, que a gente só esquenta no micro-ondas, não. É o nosso arroz, o nosso feijão, onde nós podemos comer alguma coisa fresca, né? As frutas gostosas. E a gente vê que essa é realmente a melhor encarnação. E quando nós sabemos que nem agora lá na China, nós estamos vendo uma epidemia levando as crianças, né? Coisa tá feia. Peço a vocês que nesse duelo que a gente trava mentalmente diante das notícias menos felizes, coloquemos a nossa mente numa posição de luz. Não guardem isso na cabeça.
Ontem eu fui fazer uma palestra no Cubatão e uma moça levantou a mão e falou para mim, e o que você acha que a gente tem que fazer? Tem que ignorar? Não. Tudo que chega para nós, seja notícias boas, menos felizes, situações, não chegou por acaso. Porque quanta gente vive alienada com os problemas do mundo. Quantas pessoas não se importam com a posição, onde está um ou está outro, e na um já fala assim, mas o que eu tenho a ver com o pessoal da China? O que eu tenho a ver com o pessoal lá do sul, com aquelas águas todas? Então nós não podemos fazer a prece do Pai Nosso. Porque quando nós falamos Pai Nosso, nosso Pai que está no céu. Então nesse momento nós ficamos no mesmo patamar. Nós somos todos irmãos. Somos todos necessitados. Somos todos imperfeitos em busca de uma vida melhor. Mas será que vida é essa? É a vida, a verdadeira vida. Nós não morremos, não existe morte para nós. O nosso princípio ativo vital, ele é eterno. Muitas pessoas ficam preocupadas com o físico, com aquela herança, com aquele material, com aquele carro, com aquela casa que ainda é o sonho possuir. Pode ter o direito, mas não viva para ter e para possuir. Viva para ser melhor, para acrescentar no seu espírito bônus valorosos que chamam-se tesouros da alma. Tentemos renovar nossa fé. Gente, tem um caminho maravilhoso. O Evangelho no lar. Ao invés de nós ficarmos vendo notícias tão tristes, reunamos a nossa família. Vamos aliviar as dores da nossa alma. Porque tem aflições que, segundo o capítulo 5, as aflições atuais, ninguém é mais culpado de tudo que passamos do que nós mesmos. Porque na nossa reencarnação, nós não zeramos os nossos débitos. Nós voltamos à matéria para ressarcir, para resgatar e muitas vezes expiar nossos erros do passado. Nós não estamos aqui para possuir nada. Nós estamos aqui para ser melhor, para aceitar as coisas que a vida nos traz. A vida não está escrito em lugar nenhum, nem em Bíblia, nem em Alcorão, que a vida aqui na Terra seria fácil. E não é fácil desde a hora que a gente nasce. Né? Hoje em dia, as mulheres podem ter os filhos sem muito sacrifício para o bebê. Pode escolher uma cesárea. Mas no meu tempo lá, quando eu nasci, há 71 anos atrás, não tinha esse negócio de cesárea, não. Muitas mulheres faleciam no parto. Mas a criança que nasce no parto natural, ela sofre, já começa a sofrer. Porque a criança sofre quando ela está saindo do útero. Depois ela sofre com a parte de evolução daquele corpinho. Gente, eu vi um relato de um espírito falando que ele foi a maior dor do mundo.
foi quando nasceu os dentes que rompiam os ossos, apontando aqueles, porque ele estava nascendo e fazendo a abertura de um dente definitivo. Tanto que as crianças, depois que nascem os dentes definitivos, não tem nem sofrimento, porque o sofrimento já foi quando aflorou os dentinhos de leite. Aí a criança passa por uma fase ainda mais difícil. É prova, é conhecimento, é disciplina. Então, as crianças levam tudo a baile. Mas por que então nós não levamos a nossa vida também com o coração puro de criança? Por que nós vamos enlouquecer? Por que nós vamos pensar em deitar numa cama e esquecer do mundo? Entrar num pânico social, às vezes pânicos dentro da família, né? A depressão que vai definhando a nossa mente, o nosso físico. Esses duelos nós não podemos deixar acontecer, porque Jesus disse: vinde a mim todos os aflitos e os extropiados, que eu aliviarei a todos. Né? Então, se nós temos fé em Deus, fé no Filho de Deus, que é o nosso governador planetário, vamos entregar, vamos contar com eles, porque Chico falava muito: tudo passa. Tudo vai passar. Não existe para os filhos de Deus sofrimentos eternos. Tanto que nós temos a nossa história. Olha, em tal ano aconteceu isso comigo, mas eu venci. Não nos apeguemos no passado para justificar nossa terceirização dos problemas. Porque tudo que chega para nós é nosso. E depende então que nós guardemos as nossas armas, a arma do desânimo, a arma de se achar injustiçado, vitimizado. Outra coisa que está muito triste entre nós, passou a pandemia, que foi uma coisa terrível, muita gente. Muitos foram levados e nem se despediram. E agora, nesse ano passado, no final do ano, nós tivemos um duelo de polarização política, onde filhos não conversam com o pai por causa de partidos. O amigo que se declarou ao contrário, vizinhos. Gente, para que isso? Então, essas aflições voluntárias, elas só têm um desgaste físico, energético e fluídico. E nós deixamos agregar na nossa vida, caminhando do nosso lado, irmãozinhos menos felizes. Pensemos nisso. Vamos duelar mentalmente para alcançar o reino de Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso me reconciliar com alguém que me faz falta. Porque é certo, quando a gente se priva de um amigo por qualquer bobagem, né? A gente fica com picuinhas geradas pelo nosso orgulho. Temos que procurar nossos amigos, aquele que eu perdi por causa de um partido político. Procuremos a nossa família, aceite, porque a vida é feita de escolhas e nós não podemos fazer escolha
para ninguém, nem para nossos filhos. Veja bem, tem uma família que está a ponto de se separar. Por quê? A mulher vestiu a camisa do time que ele não gosta no bebê. Você não vai levar o meu filho para esse lado. Ele tem que ser o time que eu gosto. E para não escutar essa ladainha, ela sai de casa, vai para a casa da mãe com o neném. Ele fica pouco tempo curtindo o bebê. E ela teimosa. Ela enfia aquela roupa no menino para dizer: eu pari, eu que mando. Para que isso? Para que isso? Que duelo mais besta. Coisa que não acrescenta e não edifica nada na nossa vida. Nada não paga a paz de espírito, a boa convivência. Nada paga. Tenhamos fé em Deus. Fé que tudo que está vindo para nós é necessário, que está tudo certo e que vai passar. Nós não passamos pela pandemia. Não foi, gente? E foi difícil, né? Foi muito difícil. Mas não foi só o Brasil, foi o mundo todo. Outro dia eu vi um relato que lá os esquimós que moram lá naquele fim do mundo dos polos vinham até a cidade para pegar alimento, para se abastecerem, né? Porque eles vivem em cruz, não tem como plantar, eles tinham que vir buscar. E essa pessoa que transportava levou o vírus do Covid. E você sabe que a Covid adora o frio, né? Era só o frio chegar que já contaminar. Então a gente percebe, então foi o mundo todo. Todos nós passamos pelas mesmas provas. Nós ficamos aqui, estamos contando a história, é porque Deus quer que assim seja. Então a resiliência da alma traga paz interior. Comece a mudar, comece a pensar em novas fórmulas. Esse abraço que eu pedi para vocês é uma promessa que vocês, sem perceber, vocês fizeram para vocês mesmos. É o mês de janeiro, é o mês de começar tudo do ano, é o primeiro mês de um ano que só Deus sabe como vai ser. Mas é o ano de fortalecimento, é o mês de fortalecimento, é o mês de lutar contra as coisas que não edificam na nossa vida. É hora da gente começar a planejar o progresso, o sucesso, e a gente vai provendo para nós condições materiais e espirituais. Orando sempre. O Evangelho no lar é um dos pontos mais importantes que a gente possa fazer na nossa casa. Você sabia que quando nós abrimos nosso Evangelho no lar, que a gente começa a ler o Evangelho, forma-se um círculo de luz e proteção num raio de 200 metros. Então, nesse momento, nós estamos cuidando da nossa casa e de todo o raio que esplandece o poder da prece e a proteção. Vou contar para vocês um caso. Tem uma pessoa que faz o Evangelho com a gente. Por causa da pandemia, eu não fui mais na casa dela e nós engatamos uma forma de fazermos juntos o Evangelho. Então, ela entra no Google Meet, ela abre a câmera dela, eu abro a minha, e nós já estamos desde a pandemia, desde 2020, nós estamos fazendo esse Evangelho assim. Aí teve um problema no prédio.
Teve um problema no prédio dela, que a pilastra do prédio inclinou. Ela mora no 4º andar. A parte do primeiro, segundo e terceiro andar teve queda de televisão, caiu coisa do chão, inclinou. O prédio dela, a apartamento dela não teve nada. Aí o Pagani foi lá ganhar dinheiro. Vocês conhecem o Pagani? É um que levanta os prédios aqui da cidade, sabe? E ela falou assim: Maria Luísa, como pode? Não trincou, não fez nada na minha casa. E ainda, dali para cima, foi protegido todos os... Olha que coisa. E ela falou assim: isso é um depoimento de fé. E ela diz que quando ela faz o evangelho, ali no cantinho, assim, em volta da rua dela, que ela mora ali na Praça da Aparecida, no canal 5, da 6, tem um asilo dos velhinhos lá, uns inválidos, não sei se vocês conhecem lá, que até tem uns bingo lá, né? Quem joga bingo vai para lá. Então, lá ela diz que na quinta-feira, quando a gente faz o evangelho, ela diz que os internos dormem a noite inteira. Então é gostoso de saber a magia que acontece quando a gente põe Jesus na nossa casa e a gente emana luz para todos. É maravilhoso. Então vamos cuidar da nossa fé, fortalecendo. Vamos deixar de ficar vendo essas cartomantes fazendo. Gente, eu não vejo isso, mas a pessoa chega para falar para mim: tem um vidente aí que está falando que vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Gente, para. Não fica nem repetindo isso para mim, porque isso tudo é asneira. O futuro não existe. Existe hoje. Vamos viver hoje. Vamos planejar hoje. Vamos pedir a Deus que nós consigamos concluir nossos sonhos, nossos planos. Mas é hoje. Se a gente merecer o dia de amanhã, vamos então botar em prática, mas sempre edificando. Não vamos ficar sendo papagaio de pirata, repetindo para eles as bobagens que a gente vê na internet. Nada de ver televisão que quando você liga já cai uma lágrima de sangue. Tem programa que só falta cair uma lágrima de sangue pelo seu televisor. Isso não é bom. Estamos vivendo um momento de muita apreensão. Sim, sabemos que tudo que vai acontecer ainda na nossa vida está sob a égide de Jesus. Ele que é o nosso governador. Vamos nos conciliarmos uns com os outros, orar pelos nossos inimigos e por aqueles que não querem bem a nós, porque só assim nós vamos nos blindando para receber de Deus todas as dádivas, todas as bênçãos que a vida vai nos trazer, hoje e sempre. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Um ano maravilhoso, com muita saúde e muita paz. Muito obrigada.